Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Aleluia! Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus! Graças a Deus. Agora eu senti firmeza. Louvado seja Deus. Meus irmãos, para quem não me conhece, eu sou o diácono Valdenilson. Estou ali ajudando, cooperando com a obra da congregação de Itaporanga. Estou aqui hoje para fazer o que esses homens de Deus fazem na vida de vocês, que é pregar a palavra de Deus, né? Eu me regozijo na presença do Senhor, me alegro muito pela minha pouca idade, mas pelo Senhor ter resolvido me escolher. Em meio a tantos, Ele escolheu logo eu. E até hoje eu não entendo por que Ele me escolheu. Mas agradeço mesmo assim, continuo carregando a cruz que Ele me deu e o serviço que Ele me colocou nas minhas mãos. Amém? Abram suas Bíblias em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 19. Desde já, Deus abençoe aos pastores que estão cooperando nessa obra, o irmão diácono William, pastor local, e o segundo, em nome de Jesus, o missionário Mateus. Deus abençoe sua vida e a vida das missionárias de Deus que estão nessa peleja, em nome de Jesus. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, tem o subtítulo: Deus fala com Elias. Foi falado aqui de ovelha perdida, de dracma perdida, então vamos falar de profeta fugido também em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer menção da palavra de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso, Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Versículo 11. E Deus lhe disse: Sai para fora neste monte, perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no monte. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Essa é a parte linda. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E outra vez, e ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para me tirarem. Amém? Louvado seja Deus. Pode sentar quem está em pé em nome de Jesus. Meus irmãos, a gente conhece o profeta Elias, homem chamado pelo Senhor, homem levantado por Deus para falar com o povo de Israel. A Bíblia diz que o profeta Elias era um homem que apenas tu abrindo a tua boca, Deus confirmava o que ele falava. Lembrando, a gente lembra de quando ele profetizou que não haveria chuva na terra, e naquele mesmo tempo adiante a terra não houve chuva, porque o próprio Deus confirmava tudo que o profeta Elias falava. Porque Elias não só era um profeta por nome, mas ele era um profeta por essência, ele era um profeta por caráter, ele era um profeta por chamado de Deus, que Deus tinha feito a ele. Ele sabia que ele tinha chamado, ele sabia qual era o trabalho dele, ele
sabia qual era a missão dele. A Bíblia diz, meus irmãos, que o profeta Elias, ele uma certa vez, ele fez um desafio com os profetas de Baal, a qual eles serviam diariamente a outros deuses. E a Bíblia diz que esses profetas de Baal conduziam o povo de Deus, o povo de Israel, para poder idolatrar as imagens, para poder idolatrar a Baal, para abandonar a Deus. E o cabeça do povo era o rei Acabe e a sua mulher Jezabel, que era prostituta e profetisa de Baal. E a Bíblia diz, meus irmãos, que no monte Elias fez um desafio aos profetas de Baal, na qual o vencedor, a gente já sabe quem foi, que foi o próprio Deus através da vida de Elias. Naquele mesmo momento, Elias, ele mesmo falou para que todos os idólatras, os profetas de Baal, fossem mortos a fio de espada, como consequência de todos aqueles que abandonam ou que se levantam contra o Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jezabel, sabendo dessa notícia, que Elias tinha vencido os profetas de Baal no monte, ela se levanta e ela diz para Acabe que faça aos deuses o que eles quiserem fazer de mim, se pela manhã, nesse mesmo horário, eu não fazer a mesma coisa com o profeta Elias. A Bíblia diz que, ouvindo o profeta isso, ele temeu. Quando ele temeu, ele foge. Fugindo ele, a Bíblia diz que ele vai para o deserto. Lembra do deserto? E quando ele vai indo para o deserto, ele chega até um certo lugar e vê um pé de zimbro onde estava uma sombra. Ele deita nessa sombra, ele dorme nessa sombra. Ele dorme, mas ele estava sendo fugido. Ele tinha acabado de sair do meio do povo de Israel, porque ele tinha fugido, porque ameaçaram a vida dele. Só que o interessante, meus irmãos, que a gente já ouviu um louvor antigo esta noite. O homem com a autoridade de Deus tinha vencido 400 profetas de Baal, e agora ele teve uma palavra de uma mulher que tinha autoridade sobre todos os profetas de Baal e tinha autoridade sobre o povo, e ele temeu dentro de si. É por isso que ele foge. Só que o interessante é que por mais que ele temeu, por mais que ele fugiu, só que agora Deus envia um anjo. Primeiro é o anjo que entra. O anjo vai até o profeta Elias e tocou no profeta Elias. E o profeta Elias acordou e olhou e estava o alimento. E a Bíblia diz que o anjo disse: levanta-te e come. Ele se levantou, ele comeu e voltou a deitar. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando ele voltou a deitar, mais uma vez, agora a Bíblia diz que foi o próprio Senhor quem falou com Elias e chamou Elias e disse: levanta-te. De novo ele diz: e come, porque te será muito longo o caminho. Meus irmãos, a gente vê aqui um profeta, um homem que teve um momento na sua vida, um momento de tristeza, um momento de medo, um momento de temor em teu coração, e por esse momento que ele sofreu na tua vida, ele teve que se esconder, ele teve que fugir. Só que Deus, ele não desiste de um homem de Deus, ele não desiste de um homem que serve a ele não desiste de uma ovelha perdida, ele não desiste de uma dracma perdida, e ele não desistiu de um profeta que fugiu de uma profetisa de Baal, e ele mesmo foi ao encontro desse profeta. Meus irmãos, a gente vê que agora ele se levanta. Isso aqui é interessante. Ele se levanta e ele comeu e bebeu, e aquele alimento que Deus ele tinha dado para Elias sustentou ele 40 dias e 40 noites. Meus irmãos, quem lembra de 40 dias e 40 noites? Moisés 40 dias e 40 noites conversou com Deus no monte. Aí vem Jesus 40 dias e 40 noites.
sustentar o jejum tão facilmente. E esse profeta comeu e bebeu aquele dia um alimento divino. Eis aí a diferença, meus irmãos. O alimento espiritual que Deus dá para a nossa alma, o alimento divino que Deus dá para a nossa vida. Esse alimento é o que pode sustentar a nossa alma, esse alimento é o que pode sustentar a nossa vida. O Senhor se apresentou a todo tempo dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, quem bebe de mim nunca terá sede, nunca terá fome, porque Ele é suficiente, meu irmão. Ele basta para a minha e para a tua vida. E é por isso que a Bíblia diz que Elias, caminhando todo esse tempo, ele andou e parou onde? Na caverna. Agora, saiu do povo, foi para o deserto, parou no pé de zimbro, dormiu ali, estava fugindo. Aí Deus manda ele se levantar e sair. Ele sai de lá e vai para a caverna. Parece nós, não é, nos dias de hoje? Se escondendo muitas vezes do chamado que Deus faz para a nossa vida, se escondendo do ministério que Deus lhe entregou, se escondendo do chamado que o Senhor fez. Alguns acham que chamado é uma coisa que ninguém pode conseguir sustentar, mas quando Deus chama, meu irmão, não importa quem seja, não importa a condição, o Senhor não olha como o homem vê, o Senhor olha por dentro. Enquanto o homem olha por fora e diz: não tem condição, não tem solução, não tem como ir, ele não tem capacidade, o Senhor escolhe aquele que é mais desprezado, levanta e coloca entre os príncipes, e esse mesmo é que ele diz: é você mesmo que eu quero. O Senhor poderia ter desistido de Elias e corrido atrás de outro profeta, só que Deus escolheu Elias. Aí você pensa: por que Deus te escolheu? Você pensa, isso eu falo para todos nós, você pensa por que Deus me escolheu? Por que Deus chamou logo a mim? Aí você começa a olhar para a tua capacidade, aí você olha: tem tanta gente melhor, tem mesmo, meus irmãos, tem gente mesmo melhor que você, tem gente mesmo melhor do que eu, mas a escolha do Senhor é certa, e Ele não volta atrás com a tua escolha. Se Ele escolheu você, é você mesmo. Se Ele te levantou, é você mesmo, e não há quem possa dizer que não é. Se Ele mesmo disse, é você. Meus irmãos, a Bíblia diz que ele se encontrou na caverna, mas outra vez a voz do Senhor aparece para Elias. 3 vezes, essa é a terceira vez. Deus vai outra vez atrás de Elias, na caverna, e pergunta a ele: o que tu está fazendo aí, Elias? É a mesma coisa: o que tu faz no quarto? O que tu faz tanto tempo escondido? Por que tu chora tanto desse jeito? Por que tanta angústia no coração? Por que tanta mágoa no peito? Por que tanto rancor no coração? Por que tanta tristeza na alma? Aí Deus para e diz: porque o que tu está fazendo aí? O que tu está fazendo nessa situação? Por que você parou desse jeito? Por que você parou logo aí, quando eu falei que era para você ir? Eu não falei que era para parar na caverna, eu não falei que era para parar no quarto, eu não falei que era para parar estacionado, eu só falei para levantar e ir. O Senhor não nos chama para ficar parado, Ele não te chama para ficar recanteado. Se Ele te chamou, Ele tem obra para você. Se Ele te escolheu e te deu a oportunidade de ouvir esta noite esta palavra, é porque Ele escolheu, é você mesmo, meu irmão, é você mesmo, minha irmã. O Senhor, Ele não se engana, Ele não tem um olhar falho e perfeito. Se Ele escolheu, com certeza tem obra para fazer. Grande é a seara, são poucos os trabalhadores. Aí Jesus fala bem assim: roga ao Senhor da seara para que Ele envie mais trabalhadores para a tua seara. Tem quantos ceifeiros aqui? Quantos trabalhadores aqui? Aí o Senhor chama aquele jovem também para ser trabalhador. Aí o Senhor chama aquela irmã para ser trabalhadora. Aí o Senhor resolve chamar também essas crianças para ser trabalhadora. Tem trabalho para todo mundo. Ninguém fica parado na obra do Senhor. Ele escolhe, Ele garante
serviço, é Ele que opera no coração do homem, tanto o querer quanto o efetuar. Se você tem desejo, foi Deus que colocou. Se você tem vontade, foi Deus que colocou. Se você faz, foi Deus quem operou também. A honra vem de Deus, é de Deus e para o Senhor. Meus irmãos, aí vem, o Senhor pergunta para Elias: o que tu está fazendo aí? Aí Elias vai dar sua explicação. Nós queremos muitas vezes se explicar tanto para o Senhor. Aí Elias fala: eu acho que eu estou sendo zeloso demais a respeito do Senhor, meu Deus, porque agora os filhos de Israel te abandonou. Eles quebraram a aliança que fez com o Senhor. É esse o coração de um líder, é esse o coração de um pastor, é esse o coração de homens e mulheres de Deus. Eles de joelhos, ele fala: Senhor, esse povo quebrou uma aliança que fez com o Senhor. Esse povo te decepcionou. Esse povo, ele pecou. Aí vem Elias e fala bem assim: aí eles derrubaram o Senhor. O altar que era para o Senhor, eles derrubaram também. Agora eles também mataram os profetas que era do Senhor. Olha só quantas vezes ele fala: tudo era do Senhor, mas foi tudo desfeito entre os homens. Os próprios homens vieram e desfez tudo. É o que está acontecendo nos dias de hoje. É os homens que estão desfazendo. O Senhor colocou a obra na mão do homem, mas é o homem que despreza a obra. É o Senhor que chama o homem, mas é o homem que despreza o chamado. O Senhor levanta a mulher, mas é a mulher que despreza o chamado. Aí o Senhor vem e levanta outro, aí aquele outro que ficou parado começa a questionar. Só que aí, como Deus, ele não é um Deus de contenda, esse outro que ele levantou vai falar com você. Ele não vai te deixar abandonado. Enquanto ainda a trombeta não tocou, enquanto a vida não acabou, ainda tem esperança para se arrepender, ainda tem solução para voltar atrás, ainda dá para poder dizer: Senhor, eu estou aqui, eu me arrependo. O Senhor, Ele não quer do homem dinheiro, não quer prata, não quer outra coisa, mas Ele quer arrependimento de um coração aquebrantado, verdadeiro diante do Senhor. Ele não quer muita coisa, só arrependimento. E nós achamos que é muita coisa que o Senhor quer. Não, meus irmãos, só quer arrependimento verdadeiro, que se aquebranta, alguém que se aquebranta diante dele. Depois que ele vem falando: só ficou eu, Senhor. Não vem esse sentimento em nosso coração, em nossa casa. Todos se desviaram, Senhor, só tem eu. Senhor, todos na congregação fazem errado, só eu. Ou, Senhor, no trabalho todo mundo faz errado, mas eu ainda estou aqui, Senhor. Aí você olha e começa a pensar: então eu acho que eu estou exagerando, que foi isso que Elias estava falando. Eu acho que eu estou sendo em extremo zeloso do Senhor. Estou exagerando demais. Só que o Senhor, Ele vai ouvindo ele falar, e Deus, Ele é direto no chamado dele. Ele diz: sai para fora, neste monte, perante o Senhor. Agora Deus está falando para onde ele ir. É para poder sair de dentro da caverna e ir para fora, perante o Senhor. Dá para entender? Não é somente para sair para fora, é para sair perante o Senhor, diante de Deus. E a Bíblia diz que veio então, o Senhor estava passando, Espírito Santo de Deus, o Senhor estava passando na frente da caverna. Só que perto também estava um vento forte, e o vento era tão forte que passava nas rochas, as penhas, e elas se rachavam. E talvez nós podíamos dizer: é Deus, só pode ser Deus. Só que Elias não se enganou, Elias não sai. Logo depois vem, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. E Elias foi sair? Não, Elias não sai. O Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto vem também um fogo. Elias não sai também do fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Logo depois vem uma voz suave, mansa e delicada. E aí Elias sai para fora, porque ele entendeu que era Deus.
Meus irmãos, foi dito essa noite que a ovelha conhece a voz do teu pastor. Entenda, em meio a tantos que falam na igreja, você sabe quando é Deus quem está falando. Uma alma que está perdida sabe quando Deus está chamando, sabe quando Deus está despertando. Aí a gente se pergunta, hoje, no tempo de hoje, deixa esperar o tempo. Só que desde quando o Senhor começa a falar com você, esse é o tempo determinado para a tua vida. Esse é o tempo que Deus colocou para a salvação da tua alma. Não existe tempo determinado, porque para pregar é a tempo e a fora de tempo. Então para se arrepender também é a tempo e a fora de tempo. Ouviu a mensagem? É hora de se arrepender. Ouviu Deus falar? É hora de se arrepender de novo. Aí vem outro e fala, se arrependa de novo. É isso que Deus fala para o nosso coração. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Elias, ele sai para fora. E agora Deus, ele vai falar com ele. Louvado seja Deus. E pergunta de novo, o que faz aqui, Elias? E ele disse, Senhor, eu tenho sido em extremo zeloso do Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. Mas o Senhor, ele fala com ele de novo, vai pelo teu caminho para o deserto, voltar pelo mesmo caminho de Damasco, chegando lá, unge um, aí vai, levanta outro a profeta, e coloca outro como profeta no lugar dele. Olha só como Deus é perfeito. Deus manda ele até Judá levantar um rei, manda ele até Israel levantar outro. Aí Deus manda um próprio profeta e até Eliseu, e ungir também, separa ele, porque ele ia ser o próximo profeta. Meus irmãos, quando for o tempo determinado para a tua vida, é Deus quem vai falar. Não adianta ansiedade, não adianta agonia. O diabo tenta colocar muita coisa no coração do homem, e o homem chega a dizer para Deus, Senhor, eu quero morrer. Tem momentos de nossas vidas que tem essa tristeza. O homem começa a pedir a Deus a morte, e Elias pediu a Deus a morte, meu irmão. Elias falou com o Senhor que queria morrer. Aí a gente acha extraordinário isso no dia de hoje, porque todos nós sofremos por dentro, e você também tem sua tristeza por dentro. Só que o Espírito Santo de Deus, ele ouve o teu gemido, ele leva até Deus, ele não te deixa desamparado, e ele conforta e consola a tua alma. Somente o Espírito Santo. E logo depois, a Bíblia diz que Elias foi para levantar outro no lugar dele. Então, o diabo pode dizer, é hoje o dia da sua morte. O diabo pode dizer, é hoje que eu mato ele. O diabo pode dizer, é hoje que eu mato ela. Vou fazer essa então uma situação, ele vai ficar depressivo, ela vai ficar depressiva, vai querer se matar. Ou então vou fazer ele entrar ou ela entrar em uma dívida, e alguém vai querer perseguir ele. Ou então vou arrumar alguma situação, uma enfermidade, vou gerar um infarto nele, vou gerar um infarto nela. Só que aí, se não for o tempo de Deus, o diabo se levanta, mas ele cai. Assim foi para Elias. Elias disse, Senhor, eu quero morrer. Mas Deus, ele disse, levanta, porque a tua caminhada ainda é longa. Eu não sei qual é a situação que você entrou aqui esta noite, só que é muito longa a tua caminhada. Ainda é muito longa a tua caminhada. Não sei qual o chamado de Deus para a tua vida. Alguns Deus levanta para ser pastor, outro Deus levanta para pregar, outro Deus levanta para profetizar, outro Deus levanta para ensinar, outro Deus levanta para ser evangelista, evangelizar. Só que qual é o teu chamado? É você ouvir a voz de Deus e aceitar o chamado dele. É você obedecer o mandado do Senhor, porque Deus, ele não deixa o homem enganado, e ele tem o costume de falar com a gente. Ele fala com você todo dia. O Espírito Santo te desperta
com esperança. O mundo sofre sem esperança. O mundo chora sem esperança. Quem está lá fora vive na tristeza muitas vezes e faz tudo o que lhe apraz só para disfarçar a tua tristeza. Mas quem vive para Cristo, a sua tristeza também é momentânea. Quem vive para o mundo, a sua alegria é passageira. Mas para quem vive com Cristo, a tua alegria é eterna. O teu sofrimento que é passageiro. Hoje eu faço um convite para aquele que talvez não sabe qual é o chamado do Senhor para a tua vida. E eu também não sei para que Deus lhe chamou. Mas com certeza o Senhor já falou com a senhora. Com certeza o Senhor já falou com o jovem. Com certeza Deus falou com as duas senhoras lá atrás. Com certeza Deus falou com a senhora também, minha irmã. Algum dia, qual é o chamado da senhora? Qual é o chamado do Senhor? Agora basta nós ouvir e fazer como Abacuque. Ouvir, Senhor, a tua voz. E eu temer a viva, Senhor, a tua obra. Como tu vai levantar alguém se tu não foi avivado por Deus? Não adianta, não dá para ajudar ninguém com a força do braço. Você tem que ter graça de Deus. Você tem que ter a presença de Deus. Para levantar quem está caído, tem que estar em pé. Para sustentar quem está fraco, tem que estar sustentado. Para poder ajudar quem está precisando, você tem que se sentir firme para isso. E Deus te chama esta noite para poder você cumprir o chamado do Senhor para a tua vida. Eu não posso terminar essa mensagem sem falar do que Cristo colocou no meu coração para todas as mensagens. Meus irmãos, a promessa que o Senhor fez para a nossa vida é só uma, e nenhuma outra substitui essa promessa. É a vida eterna. E o diabo, ele tenta nos enganar, e ele começa a colocar engano em nosso coração, para que a gente se perca nesse mundo e esqueça da promessa que ele fez. Só que eu digo esta noite, passa o tempo que passar. Hoje alguns dizem, está demorando muito do Senhor Jesus voltar. Só que em breve, muitos vão dizer, ele veio muito rápido. Muitos vão dizer, foi rápido demais, porque não esperou mais um pouquinho. Meus irmãos, Jesus, ele te ama, ele me ama tanto, que ele não poupou sua própria vida. Ele não negou a sua própria vida. Ele disse, que amigo é esse que tem amor maior por outro amigo, que é capaz de dar a sua própria vida? E o diabo está tentando tirar essas coisas do nosso coração. E a mensagem verdadeira é Jesus que é o caminho. É Jesus que pode tirar a tua alma da perturbação maligna, tirar a tristeza e a angústia da alma. É só Jesus, meu irmão. É só Jesus Cristo, minha irmã. E em breve nós vamos ouvir o toque da trombeta. Em breve a terra vai tremer. Em breve o Senhor Jesus vai estar sentado no trono lá em cima. E Ele vai vir buscar os teus. E eu aguardo essa promessa todo dia. Meus irmãos, não é fácil ser fiel a Deus. Não é fácil ser fiel ao Senhor. O mundo está aí para te oferecer tudo, inclusive o que a tua carne mais deseja. É incrível, ele vai te dar exatamente aquilo que Deus não quer que tu faça. Aí você diz, tenho que desfrutar. Só que tem algo maior para nós. Tem algo muito maior. Em breve, meus irmãos, em breve, a Bíblia diz que quando ouvires falar de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho, a Bíblia diz, meus irmãos, para finalizar essa mensagem, a Bíblia diz, meus irmãos, que quando o terceiro cavaleiro começasse a andar, e então surgiu o clamor, e o clamor era a seguinte frase: uma medida de pão por um dinheiro, carestia. E no quarto cavalo a Bíblia diz que haveria um cavalo, e o cavaleiro estava com o poder da morte, e aonde ele passava, a morte e o inferno o seguia, e morreu a quarta parte da terra. Olha, meus irmãos,
Seja sincero. Seja sincero para tudo que está acontecendo hoje. Não é pelo que eu estou falando, é pelo que vocês veem. A carestia é verdade ou não é? Vamos para a Bíblia de novo. Aí você pensa, a morte reina ou não reina? Todo dia está morrendo alguém do teu lado. Todo dia a morte leva alguém que está do teu lado. Aí você pensa o seguinte: o Senhor não está cumprindo, o Senhor está sim cumprindo. E em breve o Senhor virá. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus para o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Se pode ir em nome de Jesus, meus irmãos. Aleluia. Eu vou fazer uma oração, vou passar para o pastor para poder estar fazendo o término em nome de Jesus. Vou estar orando nesta noite para que Deus ele possa falar ao teu coração, para que Ele possa dizer qual é o chamado que Ele fez para a tua vida, e que o Espírito Santo vai te conduzir nessa caminhada. Amém? Altíssimo Deus e eterno Pai, amigo Espírito Santo, Jesus amado, aqui está a tua igreja, Senhor, em tuas mãos. Senhor, eles pararam para ouvir a tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu te peço esta noite que o Senhor possa confortar o coração, repreender, meu Deus, esta noite tudo que não provém do Espírito Santo, e que toda maldição caia por terra essa noite. Ah, meu Deus, levanta teus filhos, levanta a tua igreja, levanta esse ministério, capacita os teus filhos, salva estas almas, fala, meu Deus, ao coração dos vizinhos. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, reverte a tua igreja esta noite, em nome de Jesus, Senhor, e que a tua palavra permaneça em nosso coração eternamente, em nome de Jesus. E todos digam que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.